Bom dia, estamos iniciando o nosso programa Craques do Varejo, Campeões na Vida. Hoje um convidado muito especial, o nosso amigo Carlos Fialho. Carlos Fialho, você, além de ser um amigo pessoal, eu admiro bastante o seu trabalho. Sei que você é uma pessoa, apesar de ser jovem, mas muito comprometida com o desenvolvimento da cidade, com as políticas locais. E eu tenho muita curiosidade de conhecer sua opinião sobre vários assuntos. Mas hoje eu quero focar sobre um trabalho que você faz. É um trabalho diferente, é um trabalho que eu considero da maior importância aqui, não só para a nossa região, Rio Grande do Norte, Natal, mas para o Brasil. O projeto Jovens Escribas. Eu queria que você falasse para a gente como foi que nasceu a ideia e a necessidade desse trabalho. Muito bem, obrigado, Dr. Marcelo. Saiba que a admiração é recíproca, né, de minha parte também. Eu conheço, acompanho o seu trabalho. Eu queria dar os parabéns ao programa Craques do Varejo. Eu tenho acompanhado algumas edições, assisti 2 ao vivo e algumas eu tenho pego no YouTube trechos e acho muito legal. Assim, tem sido para mim, que sou um empresário ainda em formação, tem sido uma oportunidade de aprendizado muito grande. E com relação aos Jovens Escribas, tudo começou mais ou menos ali faz mais ou menos 10 anos, né? Em 2002 eu estava escrevendo um livro, né? 2001 para 2002 eu estava escrevendo um livro de crônicas. Eu me identifiquei muito com esse estilo de crônicas já na faculdade de jornalismo e de publicidade. Escrevia por diversão mesmo, porque eu lia muitas crônicas Luiz Fernando Veríssimo, de Mário Prata, e criei uma identificação muito grande com esse estilo de produção textual. E estava escrevendo um livro quando alguém um dia me provocou, né? Na época eu tinha 21, 22 anos de idade, alguém me provocou. Engraçado, não existe escritor jovem. Aí eu, como assim não existe? Não, não existe. Procure no Rio Grande do Norte quem é um escritor jovem que as pessoas conheçam. É verdade que no Rio Grande do Norte as pessoas não conhecem escritores, né? Mas o jovem realmente... Aí eu fui procurar uma pesquisa rápida e descobri que realmente os escritores, tirando o Pablo Capistrano, que também já era escritor, acho que naquela época, os outros eram todos bem mais velhos, né, da geração dos meus pais. Então eu decidi procurar por outros jovens escritores e ver o que se poderíamos fazer alguma coisa juntos. E então encontrei, né, o Patrício Júnior, Daniel Minchoni, Tiago de Góes, né, que o Tiago já era meu amigo da época do colégio, os outros 3 se tornaram meus amigos por causa desse projeto. Aí vamos fazer um grupo de publicações juntos, cada um estava escrevendo um livro, vamos publicar uma coleção de livros. Então nós nos informamos sobre leis de incentivo, nós escrevemos um projeto numa lei de incentivo e por acaso, dos 4, um é assessor de imprensa e outros 3 são publicitários. Essa nossa atuação em outra área muito ligada à comunicação e à produção, e áreas muito práticas, áreas que estão muito ligadas à parte de realização de coisas, foi um diferencial para que a gente pudesse executar os livros de uma forma com qualidade, de uma forma pensada na divulgação, nos lançamentos como eventos, em tudo. Vocês têm uma visão de mercado, uma sensibilidade já da rua do consumidor. Exatamente. A gente já sabia mais ou menos como fazer algo bem feito de forma que desse certo. Mesmo que isso que nós sabíamos não fosse algo consciente. A gente sabia, mas não sabia que sabia. Então, na prática, a coisa foi dando certo. A imprensa começou a cobrir de uma forma que a gente não esperava, porque realmente é algo novo, né? Escritores dessa idade, 20 e poucos anos, e se juntando para fazer alguma coisa, isso é diferente, isso dá matéria. Começou a render um monte de matéria, os livros foram saindo e cada livro foi juntando mais gente. A gente começou a chamar a atenção de escritores de fora de Natal que vinham à cidade e eram apresentados a nós. Ficamos amigos de vários deles e a coisa foi crescendo, a gente foi se empolgando, até que hoje, né, 8 anos depois, o primeiro livro foi em 2004, que foi lançado. Hoje, 8 anos depois, nós somos uma empresa, hoje com CNPJ, com recolhimento de impostos, com tudo isso. A nível de Brasil, existem muitos casos semelhantes ao de vocês? Empresas com jovens, pessoas que trabalham nessa área? Existem. Mais ou menos na mesma época da gente, tinha uma editora do Rio Grande do Sul chamada Livros do Mal,
que era bem parecido no conceito, na ideia, no surgimento, na época. Hoje eu sou até amigo do cara que criou lá, que é o Daniel Galera, um gaúcho, que hoje a editora dele já não existe. Tanto ele como o Joca Terron, que é outro escritor que também surgiu lá, e o Daniel Pelizari publicam por outras editoras. Mas existia essa empresa Livros do Mal que até marcou época assim, na literatura independente nacional. Também depois surgiu uma outra lá no Rio Grande do Sul que está ativa hoje, a gente está dialogando com ela, que se chama Não Editora. Em São Paulo houve a Edições K, e enfim, em Recife tem a Bagaço. Mas esse é trabalho dos últimos 10 anos, a gente então passou um período aí onde a gente teve uma escassez e está renascendo esse trabalho. Não, eu acho que foram os primeiros, né? E como são os primeiros, acabam chamando mais atenção. Os Jovens Escribas teve a felicidade de ser um dos pioneiros nessa editora independente que chamou a atenção da mídia nacional, vamos dizer assim, por ter surgido junto com a editora Livros do Mal e como outras. De lá para cá surgiram muitas, só que elas não têm mais a marca do pioneirismo, acabam se diluindo na quantidade. Você acha que a sobrevivência, a permanência dessas empresas, o crescimento dessas empresas se deve ao quê? A gente tem um dado que houve um crescimento dos últimos anos do número de leitores. O brasileiro ele lia menos, hoje ele já lê um pouco mais, a gente gostaria que lesse mais, porque isso ajudaria muito no nosso desenvolvimento, na cidadania. Mas você acredita que a viabilidade dessas novas empresas se dá por isso, ou é uma qualidade que agora se conseguiu atingir? Como você se dá, como você consegue avaliar esse crescimento? Em primeiro lugar, eu acho que os custos se reduziram bastante, né? Com o lançamento de programas de computador que as pessoas podem operar de casa e diagramar um livro, de fazer direção de arte, com acesso maior à informação, isso barateou muito os processos. Também com o crescimento da economia, pôde-se surgir mais gráficas em vários lugares. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte conta com um parque gráfico que não contava há 10 anos. E, inclusive, os nossos livros, 90% são impressos aqui no Rio Grande do Norte, com gráficas daqui. Tudo isso facilitou nos custos, né, na administração da coisa. Quanto à quantidade do aumento dos leitores, isso se dá com o crescimento também do país, a economia acaba impulsionando ou exigindo que haja uma melhor educação, né? A gente não vê um esforço muito grande dos governos em melhorar a educação, mas no cenário que nós tínhamos de terra arrasada, de uma educação muito deficiente, onde não se lia nada, é natural que com um acesso maior, de uma parcela maior da população a bens de consumo, o livro se torne um desses bens de consumo a ser consumido. E isso passou a ser muito forte com esse crescimento da economia, né? Mais gente tem procurado ler, com uma melhoria, mesmo que pequena, na educação. E isso também interfere na minha postura como empresário do setor de literatura. Eu sou muito otimista, porque se você tem um mercado ou uma população de 200 milhões de pessoas, onde, sei lá, vamos colocar aqui 100 mil pessoas leem, então eu olho muito mais para o potencial de crescimento do que o público reduzido que nós temos hoje. Nós, na verdade, temos um público potencial muito maior e a gente tem que focar neles, né? Tem que focar nos jovens, nos adolescentes, porque os que já têm mais de 50 anos e até hoje não leram, assim, desculpa, mas esses não tem jeito, assim, esse público nós já perdemos. A gente tem que conquistar os que ainda estão na idade de serem influenciados positivamente. Fialho, você abordou e para mim é importante, eu quero saber o seu ponto de vista. Hoje eu tenho um hábito da leitura, acho que sou até um compulsivo na compra de livros, não consigo ler todos os livros que eu compro, mas folheio com frequência habitual esses livros, fico pegando informação em um e outro e escolho aqueles que me identifico mais para ler completamente. E eu só fui conseguir descobrir
como é maravilhoso você ler, você realmente dedicar tempo à leitura, quando eu fui estudar para o vestibular. Então, eu posso dizer que até os meus 15 anos eu praticamente não conseguia ler, nem revista em quadrinho, minha mãe incentivava e eu não conseguia me sentir atraído, não conseguia dar atenção. E de uma hora para outra eu comecei a ler livros de crônica, que são histórias curtas e bem concentradas, e depois dali eu não consegui mais parar. Então, no meu ano do vestibular, eu li toda a coleção do Machado de Assis, depois entrei em Fernando Sabino, e até Tosta entrou também nisso aí, depois eu não consegui parar. Então, eu acho que, na minha avaliação, é porque as pessoas ainda não encontraram o seu perfil, porque realmente é um mundo novo que você descobre, que você encontra quando você consegue se identificar com algum tipo de leitura. E isso aí é uma coisa que, certamente, quando as pessoas, essa grande parte que hoje ainda não teve acesso, quando elas conseguirem se descobrir, esse número não vai mais parar, vai crescer. A gente observa em outros países, as pessoas não perdem tempo com leitura, dentro do ônibus, dentro do trem, em aeroportos, folheando sempre. E no brasileiro a gente ainda, talvez seja novo esse assunto, como você falou, o crescimento da nossa economia, ele foi muito recente, as pessoas ainda não se deram conta desse novo momento. Como você avalia o que é que precisa ser feito para que as pessoas comecem a ler mais? Essas pessoas que ainda não se sentiram atraídas, o que é que está faltando para essas pessoas começarem a ter o hábito da leitura? Falta o que há entre o que distancia essas pessoas dos livros. Eu acho que é um problema de discurso no ato da comunicação. Você falou, por exemplo, que quando começou a estudar para o vestibular, foi que ele chamou a atenção de como a leitura é legal. Você é uma exceção, né? Na verdade, eu acho que uma grande parte da nossa população cria uma aversão aos livros exatamente no vestibular. Por quê? Porque eles são obrigados a ler. Então, são obrigados a ler coisas com as quais muitos deles ou não se identificam ainda, ou nunca vão se identificar. Porque uma coisa que a gente tenta, e faz parte do perfil da nossa editora passar para as pessoas, é que você tem a opção. Você tem a opção, inclusive, de ser um não leitor. Você pode nunca ler na sua vida e se aquilo não fizer sua cabeça, não vai lhe fazer falta. Mas se você optar por ler, se você escolher ler, leia coisas que você goste. Que lhe agradem. Então esse é o caminho. Você não é obrigado a ler, mas saiba que ler pode ser muito divertido e na maioria das vezes é. Então, descubra algo com o qual você se identifica, um assunto do qual você gosta, uma coisa lúdica, uma história inventada, literatura mesmo, da qual você goste, e a partir disso, você vai descobrir o prazer em ler, porque ler pode ser tão bom quanto ver um jogo de futebol, não é? Porque o pessoal fala, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ver futebol, mas e se o time estiver mal? Aquilo ali vai ser bom, então vá ler e tal. Aí a pessoa gosta de, não, mas eu gosto de ver televisão. E se tiver horário político? Então você tem 1 hora para ler, entendeu? Tem uma série de coisas Nada contra o horário político. Eu, pelo menos, tenho a opinião que ele está sendo mal aproveitado. Exato. Pelo político, né? Poderia ser aproveitado para ler, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com esse raciocínio é que todas as desculpas que as pessoas têm para não ler, elas podem ser facilmente derrubadas com um argumento contrário. E eu acho que o maior problema da leitura é que as pessoas não se deram conta de o quanto pode ser divertido. A gente tem aí toda uma geração de adolescentes que estão lendo muito mais do que a minha geração leu. Por quê? Porque a leitura, o produto livro, é passado para eles como algo divertido. Então eles estão lendo aí o Game of Thrones, eles estão lendo todos os Harry Potters, eles estão lendo uma série de coisas que chega para eles como algo divertido, que faz parte de algo maior. Uma aventura. Que faz parte, isso aqui tem a ver com um filme, isso aqui tem coisas que no filme não tem porque não deu tempo, eu quero saber o que é que tem aqui. Então eles associam aquilo à diversão. Então eles vão ler aquilo, vão esgotar todos os livros, vão ler todos os livros, e aí vão buscar outras coisas para ler, porque eles já foram pegos, já foram fisgados pelo vírus da leitura. Então vão acabar lendo um Carlos Fialho, um Pablo Capistrano, um Patrício Júnior, outras coisas. E o nosso papel é jogar alguns anzóis nesse mar. Então fazer livros legais, fazer livros divertidos, fazer livros com bom conteúdo e que sejam atrativos, inclusive esteticamente,
para poder atraí-los. A gente que é muito ativo em redes sociais, eu já acompanhei de leitores que eu não conheço, gente desconhecida assim, mas que postou foto em rede social, alguma coisa assim, aumentando minha coleção de jovens escribas, aí com vários livros nossos na mão, assim, sabe? Quer dizer, com o passar dos tempos, a gente vai solidificando não só o meu livro ou o livro de outro autor, mas uma marca que funciona até como um selo de qualidade que contagia de forma positiva outros autores. Ou seja, um autor desconhecido que lance pelos jovens escribas, ele acaba sendo puxada pelos autores mais conhecidos que publicaram antes. Fialho, o crescimento da empresa Jovens Escribas, a gente sabe que isso aí é uma realidade. E você se vê mais à frente como empresário ou como escritor? Pois Qual que vai preencher mais seu tempo? Eu acho que hoje... Todos os dois se realizam? O empresário hoje puxa mais, porque eu sou uma pessoa apaixonada por letras, mas que adora números também, né? Principalmente quando eles estão escritos em caneta azul. Então, a gente é um objetivo antigo nosso, de fazer com que a empresa seja viável, seja autossustentável e que no futuro bem próximo, inclusive cada vez mais próximo, dê um bom lucro. E a gente está vivendo exatamente esse momento de transição, sabe? Hoje em dia a gente pode pagar várias pessoas que antes, vários fornecedores, vários colaboradores que antes tinham que trabalhar de graça para a gente, trabalhavam pela causa, né? Eu quero que isso deixe de ser uma causa e estou conseguindo agora com a minha gestão que ela passe a ser algo concreto, né? Autossustentável. Autossustentável ela já é, e a gente agora está dando lucro e está fazendo com que os escritores que a gente contrata, digamos assim, que a gente financia o livro deles, eles também tenham eles ganhem dinheiro junto com a gente, porque isso é um fator primordial para uma empresa, né? Para ela crescer, ela precisa de gente de qualidade junto dela e precisa que essas pessoas cresçam junto. O perfil dessas pessoas é como você, que tem mais de uma atividade, trabalha com vários ofícios em paralelos, ou são só escritores? Não, todos eles trabalham com outras coisas, né? Alguns são professores, tem o Sérgio Fantini, que ele é funcionário lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Não, todo mundo, o nível de escritor que eu lido, assim, no nível que eu digo, não de qualidade literária, mas de reconhecimento mesmo, são escritores que não publicam em grandes editoras, a maior parte deles. Então são escritores que precisam do dia a dia bem ativo com outras atividades para poder pagar o dia a dia deles, né? Pagar o sustento, né? Você perguntou também sobre o escritor, né? Que a minha atividade de escritor, ela se realiza muito com as crônicas semanais, né? Que eu continuo escrevendo para o jornal, para o Novo Jornal, e também na preparação de livros, que de vez em quando eu tento parar alguns projetos que eu estou realizando para me dedicar à confecção de um livro novo. Esse ano não vai ter nenhum, mas em 2013 vai ter livro novo aí, então eu paro e tento organizar mais essa produção. Quer dizer, a pergunta com relação ao presente atual, esse período agora em que eu estou dando essa entrevista para você, atualmente eu estou muito mais como empresário para que os Jovens Escribas bombe cada vez mais do que como escritor. Mas não é algo que eu vá deixar de fazer, não. Quero publicar mais livros de autoria própria também. Como você avalia hoje o perfil das pessoas que estão lendo esses produtos, esses livros que vocês estão editando, as pessoas que têm interesse de ler as suas crônicas no jornal, nas semanais? Você tem um perfil de idade dessas pessoas? Quem são essas pessoas que se identificam com o seu trabalho? Ou o trabalho dos Jovens Escribas também, no segundo momento? Pronto, inicialmente eu sei que eu tenho um público mais jovem, muito grande, assim, o pessoal
de ensino médio, O jovem a partir de que idade? De 12, de 16? Acho que sim, entre 13 e 17 anos é um público grande. Nos 20 anos também tem um público bem grande. E o público mais adulto tem me descoberto como escritor através das crônicas de jornal. Porque aí o jornal impresso, ele já é próximo desse outro público, que não me conhecia e está conhecendo agora por causa das crônicas, né? Porque os temas que eu falo nas crônicas são temas muito cotidianos, muito relativos à cidade, a coisas que acontecem no dia a dia. Então, eles acabam gostando e eu conquistei esse público novo. Essas mensagens que você passa através das suas crônicas, qual o seu principal objetivo? Que recado você pretende dar a essas pessoas que estão consumindo o seu produto, que estão lendo a sua crônica no jornal semanal? E tudo começou quando eu comecei a escrever crônica lá atrás, né, influenciado pelas leituras que eu vinha tendo. Eu comecei a me divertir muito lendo aquilo, e como eu já tinha decidido que a minha profissão seria ler e escrever, eu estava cursando comunicação e toda aquela coisa, eu queria fazer aquilo, eu posso fazer algo parecido com isso, eu posso escrever coisas divertidas. Então eu comecei a escrever coisas com o objetivo de que as pessoas que lessem pudessem se divertir tanto quanto eu me diverti quando escrevi. Então a minha principal intenção é que seja divertido, que seja engraçado. Mesmo que às vezes eu toque em assuntos mais sérios ou mais que tenham ali por trás uma certa crítica maior, eu tento fazer isso de uma forma engraçada. Às vezes até de forma a debochar do personagem que eu estou falando. E isso eu faço com a intenção de, primeiro, causar um efeito positivo em quem está lendo. Que a pessoa ache aquilo engraçado, ache aquilo divertido. E segundo, criticar também de uma forma velada coisas com as quais eu não concordo. E aí vai muito a minha opinião pessoal. Não é do veículo que eu estou escrevendo, não é quem eu estou representando, não. É coisas com as quais eu não concordo, atitudes, posturas que podem fazer com que a pessoa que lê aquele assunto, ela possa parar para pensar um pouco. É verdade, eu nunca tinha percebido isso, ele fala de uma forma que eu nunca tinha pensado. Eu fiz essa pergunta porque teve um caso pessoal que você escreveu sobre o raqueiro. E eu comecei a ler o livro e eu achei que era importante os meus filhos terem conhecimento daquilo. Né? Porque aquilo é uma atitude, uma postura que eu também não aprovo. Eu acho que aquilo até agride a sociedade. E eu fiz questão que eles, apesar de eles serem muito jovens, que eles também, eu até estimulei, incentivei para que eles tivessem também a mesma opinião que eu tenho. Então eu acho que de qualquer forma o trabalho que você está fazendo, eu acho que é um trabalho inteligente no momento que no primeiro momento você tenta mostrar que é divertido. Então você conta uma história certa de uma forma cômica e as pessoas vão tendo curiosidade, vão conhecendo aquele trabalho e no final tem uma mensagem séria naquele trabalho. Isso, o Raqueiro é uma crônica que fala de um comportamento muito oriundo de um certo coronelismo, né, de um certo conservadorismo interiorano que meio que contagia de uma forma que leva com que muitos jovens sejam materialistas, sejam machistas, sejam agressivos, né, não respeitem a individualidade do outro ao colocarem um som alto numa 4x4. É um comportamento muito comum, infelizmente, que a gente vê numa cidade natal que se fez metrópole sem deixar de ser província. E isso é um caldo cultural muito bom para você escrever crônica de humor, sabe? O ridículo que nós próprios somos, né? Como nós nos comportamos. E aí eu escrevi essa crônica que, exatamente, é muito cômica e tenta ridicularizar esse personagem, mas de uma forma a fazer com que os jovens ou os adultos mesmo que leem vejam, enxerguem aquilo. E o engraçado é que ele foi adotado já em ensino médio, teve uma professora de escola de literatura que adotou para os alunos e eles riem muito, eles adoram. E o engraçado é que às vezes vem alguém me dizer:
Major, eu vi que você escreveu ali aquele o raqueiro, ei, dei valor demais, viu? Dei valor demais. Quer dizer, veio um cara igual ao que eu escrevi, mas ele vem para dizer que será gostou. que ele não entendeu? Não entendeu, não se identifica, acontece muito isso comigo. Então vamos encontrar uma forma de trazer o raqueiro também para ter o hábito da leitura. Pô, acho difícil. De alcance. Esse desafio é importante. Não, porque senão ele vai entender o que eu escrevi e vai ficar com raiva de mim. Existe um outro trabalho, você falou agora de professores terem adotado esse texto, né, como forma de educar, e eu também acho que é uma forma muito importante para, depois que essas professoras levaram esse texto, eu acho que grande parte dos alunos começaram a acompanhar, porque viram que tem outros textos também interessantes. Mas vocês fazem um trabalho que é a ação leitura. Esse trabalho, Fialho, fala pra gente como é que vocês tiveram a ideia, por quê, de onde saiu essa necessidade, e esse programa hoje, o que é que ele já alcança? Onde é que ele já está acontecendo, outras cidades que já fazem, como isso está se dando hoje no estado? Pronto, o Ação Leitura ele surgiu de um planejamento maior que nós fizemos. Em 2009, no segundo semestre, a gente parou todas as atividades dos Jovens Escribas. A gente tinha lançado 2 livros naquele ano, foi o Manucelo e o Cega Natureza do Amor, de Patrício Júnior. A gente decidiu parar para rediscutir a relação, né? Então a gente conversou, olha só, a gente já está grande, já estamos grandinhos, já somos hominhos, então vamos, tá na hora de ter um CNPJ, de ter cadastro na Biblioteca Nacional, de publicar livros, de fazer essa porra dar dinheiro. Aí a gente pegou, tá, então vamos lá, o que é que a gente precisa fazer? Então a gente pensou em várias estratégias, por exemplo, numa diversificação de pontos de venda, muitos autores nos procuram querendo publicar livros deles, então nós resolvemos criar um selo para livros por encomenda, em que o cara esteja disposto a pagar pela publicação do livro, então a gente faz tudo para ele. Então a gente criou a Bom Costumes, que é uma de livros por encomenda, né? Livros customizados. Mas vocês fazem uma seleção nesses? A gente faz uma seleção e aí publica. Por enquanto a gente faz poucos por ano, mas em 2013 a intenção é fazer um por mês, sabe? Do Bons Costumes. Livros por encomenda, que são diversas formas de fazer com que entrem capital de formas mais diversificadas na empresa. Abrir outros canais de remuneração para podermos ter mais dinheiro e poder ser cada vez mais prósperos. E uma das coisas que nós planejamos fazer foi uma divulgação institucional mais eficiente. E que divulgação institucional mais eficiente seria do que um evento, né? Um evento literário que a gente pudesse promover em Natal um intercâmbio de autores que nós admiramos e que não sejam potiguares, pudessem vir aqui e conversar com os autores daqui e fazer amizade e a gente crescer, ter até projetos juntos um dia e fazer com que esses autores pudessem também falar com o público leitor daqui. E aí a gente pegava esse público e fisgava 2 vezes. Por quê? Porque esse público, por exemplo, a gente traz um Mário Prata, um Marcelino Freire, são nomes que a gente já trouxe. E aí esses autores têm leitores em Natal. E aí o público vai vê-los, mas vai vê-los dentro de um evento dos Jovens Escribas, que por acaso eles não conhecem, que tem autores como Fulano, Cicrano, Beltrano, que por acaso eles ainda não leram e que agora vão poder ler, porque se eles são amigos de Mário Prata, eles devem ser bons. Entendeu? Tudo começou com uma intenção institucional da marca. E foi então que a gente pensou no seguinte: quando estava idealizando o evento, aí eu pensei, porra, isso pode ser melhor, isso pode ter um cunho social também. A gente está precisando formar público, a gente precisa pegar essa garotada, essa juventude, esses adolescentes e convencê-los a ler. Mas a gente pode fazer mais, a gente pode convencê-los a nos ler, entendeu? Assim, vocês, ó, garotada, é legal ler, mas já que vocês vão ler alguma coisa, lê os nossos livros. E com isso a gente, já que a gente até falou aqui agora há pouco sobre a incipiência de um público leitor e consequentemente de um público consumidor de livros, e se a gente criar esse público, se a gente inventar esse público, pegar os adolescentes e dizer: leiam que é legal e tal. E isso surgiu, por acaso, essa ideia social, quando a gente estava elaborando já o evento,
eu fui convidado ao Colégio Estadual Anísio Teixeira a conversar com a criançada, a garotada, os adolescentes, e foi bem legal. Eles se divertiram com as crônicas que eu li e falei e tudo. Eu doei livros meus para a biblioteca da escola. E depois, um ano depois, teve um aluno de letras da UNP que fez um trabalho de conclusão de curso sobre a Escola Anísio Teixeira e descobriu que muitos adolescentes de lá se tornaram leitores por causa daquela minha palestra e por causa dos livros que eu deixei na biblioteca. Quer dizer, é uma combinação muito boa de você leva o autor, deixa os livros. Você tem a palavra oral incentivando a atitude da leitura. E aí depois, a gente criou o evento, fez a primeira edição com vários patrocinadores, que teve a Ale, a Cabo Telecom, teve enfim, eu não vou lembrar todos agora, mas a gente fez a primeira edição que foi um sucesso, e aí fez a segunda, e aí quando estava preparando a segunda, o Sesc chegou e falou: opa, eu me interesso nisso, isso é muito bom, isso tem a ver com o cunho social de realização cultural do Sesc, eu quero bancar o evento. Então o Laumir Barreto me convidou para ir ao Sesc conversar, expus para ele como era o projeto, e o Sesc entrou, e graças ao Sesc a gente ampliou para mais escolas e está levando o evento para Mossoró e Caicó. Que bom. Fialho, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero escutar uma mensagem sua, tanto para as pessoas que são leitores dos Jovens Escribas, como também leitor de Fialho. Nós vamos ter uma convenção nacional em novembro, 14, 15 e 16 de novembro. E isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Essa convenção nós estaremos recebendo pessoas do Brasil inteiro. Já estamos próximo a 3.000 inscrições de fora do nosso estado. Esse é um trabalho que deixa a gente muito feliz. E que mensagem você daria? Durante esse encontro nós estaremos também fazendo vários trabalhos. Terá uma feira em paralelo, onde a gente vai estar cada vez mais mostrando as necessidades, projetos inovadores, assim como o seu, estaremos recebendo. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão acompanhando o trabalho de Fialho, acompanhando o trabalho dos Jovens Escribas, para esse novo momento da nossa convenção? Muito bem. Só antes, retificar o que eu falei agora há pouco, né? Foram Ale, Cabo Telecom, Comitê Criativo, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, 5 patrocinadores da Ação Leitura, além do Sesc, que bancam boa parte. Eu tive a oportunidade já como convencional, né? Assim que chama, convencional, de participar de várias convenções. A nacional eu nunca fui, porque eu não fui para outro estado, mas eu já fui para as convenções estaduais da FCDL, né, do Comércio Varejista. Já teve uma que eu fui até Mossoró, até para assistir, porque tinha umas palestras bem interessantes que eu queria ver. E esse ano eu vou de novo. Já separei lá na empresa, pedi lá na empresa para fazer minha inscrição, tudo direitinho, porque é uma oportunidade muito boa da gente ver, de poder assistir pessoas que trazem consigo toda uma retaguarda, uma bagagem anterior de projetos bem-sucedidos, de trabalho, de sucesso. Ano passado eu lembro de várias palestras muito legais, inclusive uma do escritor, que era o Laurentino Gomes. Teve também o Hans Donner com toda aquela pirotecnia. E várias palestras, inclusive outras de pessoas menos famosas na mídia, com as quais eu tive a oportunidade de aprender bastante. Assim, eu gosto muito dessas palestras onde as pessoas podem expor coisas que deram certo, casos que inclusive deram errado também, e com eles a gente pode aprender. É uma lógica que é mais ou menos a ação leitura da literatura que vocês promovem numa dimensão bem maior para o varejo, para o empresariado. Eu acho que seja você leitor, seja não leitor, seja você jovem empresário como eu, cada vez menos jovem, mas ainda jovem, é uma oportunidade para aprender, para você poder crescer e assim, eu sempre busco esse tipo de coisa. Outro dia mesmo, em abril, eu fui a São Paulo fazer um curso de editor de livros, né? Fui lá, paguei uma inscrição até salgada e tudo, viajei, me desloquei, tive que ter hospedagem, tudo isso.
E aí agora, em novembro, eu vou ter a oportunidade de como jovem empresário, ter isso na minha cidade, com uma inscrição bem mais em conta e de uma forma bem mais acessível. Eu sou fã e todos os anos eu vou. Tem um dos palestrantes, que no caso é uma mulher, Fialho, que eu tenho muita curiosidade de conhecer o trabalho dela. Isso porque a gente faz uma avaliação à distância, que é a Fernanda Young. E como assim você falou do Ação Leitura, é outra coisa quando você tem o testemunho presencial da pessoa. E você vai ouvir e vai trazer muita credibilidade. Se o que aquela pessoa faz lá longe, ela realmente se identifica, ela vai conseguir passar essa mensagem. Qual a imagem que você tem do trabalho da Fernanda Young? Eu conheço o trabalho de televisão de Fernanda Young, eu não li os livros dela, mas eu vi as séries de TV que ela escreveu, né? Os Normais, ela também fez os filmes dos Normais, ela também fez aquela Minha Nada Mole Vida, um outro quadro que também é para o Fantástico. E ela, assim como o marido dela, que é o Alexandre Machado, eles são muito bons na produção de textos de humor, né? De textos que são exatamente crônicas dramatizadas, né? Que é aqueles Normais, é mais ou menos isso. E ela também é muito expressiva como apresentadora. Ela já tem programas de TV há muitos anos, lá no Multishow, na GNT, nesses canais por assinatura. Então, acredito que possa ser uma grande palestra, porque se ela aliar o conteúdo que ela tem como produtora textual com a desenvoltura que ela tem como apresentadora, eu acho que podemos ter sim uma grande participação dela. Pode ser que as pessoas esperem mais para ver, por exemplo, o cara da TAM ou de empresas, de outras coisas. Mas às vezes uma quebrada entre um empresário e outro, entrar uma pessoa assim com um conteúdo interessante para falar e divertido nesse tipo de evento pode funcionar de uma forma muito positiva para o evento como um todo. Eu particularmente sou fã do trabalho dela, admiro, né, o que ela vem fazendo, acredito que também vai ser uma das grandes palestras. Como você bem falou, cada um tem sua forma de trabalhar, de conseguir chegar ao sucesso, mas a gente tem muito o que aprender quando a gente assiste, quando a gente se doa para abrir e receber essas informações. Fialho, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, dizer que na próxima segunda estaremos novamente com um novo convidado e, mais uma vez, Fialho, você quer passar alguma mensagem? Eu senti falta de alguma provocação durante esse tempo todo que você está sendo entrevistado. Então, deixa a câmera aberta aí para você fazer uma provocação se despedindo dos nossos telespectadores. Eu queria, antes de fazer qualquer provocação, agradecer minha presença, agradecer a minha presença, né? Agradecer, na verdade, o convite por eu estar aqui. E foi muito divertida essa conversa, foi leve, foi tranquila. Eu espero que o próximo candidato que vier e os próximos que vierem deem conta do recado de ter um papo tão bom quanto esse que nós tivemos aqui. Eu acho difícil. Muito obrigado.